Agora eu posso falar, porque eu me recusaria, no dia seguinte ao Dia Internacional da Mulher, não ter nenhuma na mesa. Não é verdade? Estou muito bem, presidente. Parabéns. Meu estimado presidente Fabrício, na pessoa de quem eu quero saudar todos os presentes, na pessoa da... Adelaide já foi embora, né? Adelaide, minha colega. Mas na pessoa dela, eu quero saudar também todas as mulheres presentes que vão ocupando um espaço cada vez maior na comunidade jurídica. E eu tenho dito que as mulheres no mundo do direito não precisam de cota em nada, elas estão crescendo por si, pela sua garra, pela sua determinação, pelo seu brilho. Elas iluminam hoje o mundo jurídico sem necessidade de nenhuma proteção, porque elas são competentes, porque elas sabem exercer a advocacia, sabem judicar, sabem ser membros do Ministério Público. Eu fico muito feliz. E, para modernizar o STJ, eu tenho feito até uma proposta de emenda constitucional, que é para mudar a composição. Eu acho que um STJ moderno, um STJ que atenda os anseios, deveria ter, na sua composição de 33 mulheres, na composição de 33 membros, 32 mulheres e eu de presidente vitalício. Eu quero saudar meu amigo de muitos anos e colega de ordem de muitos anos, o doutor Aristóteles, ateniense. É um prazer reencontrá-lo, é realmente um ícone da advocacia mineira, né? E saudar todos os presentes. E quero saudar, e começo com a mulher advogada, a mulher magistrada, a mulher membro do Ministério Público. Um prazer enorme tê-las aqui, a mulher estudante, e saudar o estudante, o advogado, os membros do Ministério Público e da magistratura, que tem juízo, dizer o prazer de estar aqui em Minas Gerais, participando dessa 16ª Conferência da Advocacia Mineira, e dessa vez numa outra situação. Eu participei de muitas conferências como advogado, e hoje eu falo como magistrado. É tão prazeroso quanto foi como advogado. E quão prazeroso é conviver com a comunidade jurídica, conviver com as advogadas, os advogados, como enriquece essa comunidade, a figura indispensável à justiça, que é a figura da advogada e do advogado. E voltar em Minas é sempre um prazer, não porque eu sou mineiro, a gente nem deve falar que é mineiro, porque é falta de educação, pode ofender quem não é verdade. E segundo, é mais prazeroso vir quando o cruzeiro está assim em alta. Obrigado, presidente, pela homenagem, essas luzes azuis aqui ao redor, já mostra o seu bom gosto futebolístico, né? Nós vamos falar hoje do judiciário na contemporaneidade. O que nós entendemos pelo judiciário na contemporaneidade? É o judiciário atual, mas que judiciário nós estamos falando? Qual o papel do judiciário? Qual a vocação do judiciário? O judiciário é aquele composto por juízes que devem ter uma distância do povo, uma distância do judicionado, muito formalista. O judiciário hoje deve ter um juiz moderno, que capta bem o sentimento da sociedade, do homem presente, do homem moderno, das mulheres, das donas de casa, das crianças. Que judiciário nós precisamos ter e formado que tipo de juiz? Histórica e até, de certa forma, crescente a reclamação sobre o judiciário. Há muitos anos se critica a morosidade do judiciário. Aliás, desde Roma já se falava em morosidade do judiciário. E os tempos modernos, a situação não é diferente. Nós temos uma morosidade da prestação jurisdicional, nós temos dificuldade, de certa forma, de acesso ao judiciário, que se repete frequentemente.
E o que fazer para solucionarmos isso? Primeiro, nós precisamos entender, nós vivemos num estado de real democracia. O Brasil nunca viveu um esplendor democrático como está a viver agora. Nós não temos dúvidas. Nós vivemos na plenitude democrática, onde o presidente da República é processado, onde os políticos são processados e presos, juízes são processados, demitidos e presos. Nós estamos no esplendor da democracia e de uma democracia que assegura, pelo menos no plano jurídico, um tratamento igualitário. A mídia fala, o advogado pobre não chega ao Supremo. Não é verdade. A mídia não acompanha o que acontece no Supremo e no STJ. Nós estamos repletos de recursos aviados pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública atua hoje muito forte, tanto no Superior Tribunal de Justiça como no Supremo Tribunal Federal. Então, essa visão de alguns jornalistas dista muito do que realmente acontece nesse cenário. Nós temos algumas causas que são apontadas como as causadoras da morosidade ou da ineficácia da prestação jurisdicional. A primeira é um formalismo excessivo. Depois temos um sistema recursal perverso, com excesso de recursos. Aliás, essa questão de excesso de recursos é uma questão muito curiosa. E curiosa por quê? Quando vamos reformar o Código de Processo Civil, nós deparamos com os advogados querendo sempre recorrer. Sempre. Não pode deixar de ter recurso o juiz de primeiro grau, todo mundo quer chegar no STJ, embora o STJ seja vocacionado apenas para um tribunal de tese, de assegurar o controle da legalidade, da inteireza do direito positivo brasileiro, todo mundo quer chegar com a sua questão no STJ, ainda que ela esteja embasada em fatos. Então, nós temos uma constante tensão entre os interesses postos. O juiz, querendo prestigiar sua decisão, diminui o número de recursos, e o advogado, querendo prevalecer o interesse do seu cliente, o seu conceito subjetivo de justiça, e brigando muito para que seu recurso suba. Os países mais avançados têm um limite de recurso, tem as causas que não ultrapassam o primeiro grau, as que não passam do tribunal de apelação, e separam cortes, como a do Supremo Tribunal Federal, que escolhe o que é relevante, o que a corte deve julgar. Isso não é da nossa cultura, nós não chegamos a esse grau. Mas vamos caminhar para algo muito semelhante, na medida em que o volume de processo no Brasil, que chega, por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça, é praticamente, eu diria, não julgável. Não julgável porque um ministro não consegue julgar 1.200 processos todo mês. E se julga porque tem muito repetitivo. Se tem muito repetitivo, é porque é feito por funcionários treinados para isso, já não é o juiz entregando a prestação jurisdicional. E se não fizer isso, nada anda, nada é julgado, principalmente as contendas de maior relevância. E quando eu falo relevância, eu não falo relevância apenas econômica, mas, sobretudo, na relevância social, das teses importantes do direito de família, que não tem valor econômico, mas que tem valor moral, ético, que temos a preservar, que temos que preservar e defender, e instituir normas, pautas de comportamento. Então, é lógico que nós vamos ter que evoluir nesse judiciário para que as cortes superiores julguem aquilo que tem relevância e que transcende o interesse das partes para traduzir numa elaboração de pautas de comportamento necessária e adequada para a convivência social pacífica. Esse é o papel maior da justiça no que tange aos tribunais superiores. Certamente, alguns vão dizer, mas, João Otávio, você está dizendo que a minha causa, porque tem valor econômico, ela não é importante? Ela é importante. Ela é importante, mas o juízo de importância é relativo, o seu juízo de importância há de ser atendido, apenas há de ser atendido até o tribunal, no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, como ocorre na maioria dos países.
Não pode uma corte como o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, julgando tudo quanto é matéria que lhe é submetida. Poxa, nós jogamos aí plano econômico, nós julgamos as contendas com as telefones, mas julgar 10 mil, produzir 10 mil acordos sobre a mesma tese, isso não é papel de Tribunal Superior, nem na falida Venezuela. É claro que não. No momento que a Corte definiu a tese, cabe agora os tribunais aplicarem. E, preocupado com isso, o legislador criou já na Constituição, com relação ao Supremo, a força vinculante da ação declaratória de constitucionalidade, depois avançou e agora criou uma força vinculante no novo CPC, das decisões proferidas pelos tribunais superiores em súmula ou em julgamento pela técnica do recurso repetitivo, do recurso especial repetitivo. Quer dizer, o novo CPC ele deu uma visão de preocupação com o resultado, e, ao preocupar com o resultado, ele está preocupando com a eficiência, com a vigência do direito. E que diz o novo CPC? Primeiro, os tribunais, olha bem os termos do Código de Processo Civil, os tribunais unificarão sua jurisprudência. Não diz deverá, poderá. Ele dá um comando, ele dá uma ordem aos tribunais. Vocês têm que unificar. E por que unificar? Porque o jurisdicionado precisa viver num ambiente de estabilidade, de previsibilidade. Ambiente de previsibilidade, de estabilidade é exatamente o ambiente da segurança jurídica, que é um dos vetores do direito ao lado da justiça. Então, a força vinculante que o CPC deu é exatamente na construção agora de uma nova sistemática processual que redefine o papel dos tribunais superiores. Os tribunais superiores agora vão definir as teses, sumulando ou editando ou julgando recurso repetitivo, com força vinculante, ou seja, que vincula tanto os desembargadores como os juízes de primeiro grau. E para quê? Porque ninguém pode viver num mundo de incerteza e de eterna controvérsia. Por isso, a mensagem, o legislador já trouxe num diploma infraconstitucional aquilo que já estava agasalhado para o Supremo na Constituição, quando dá força vinculante à ação declaratória de constitucionalidade. E alguns vão dizer, poxa, mas não vamos engessar o direito? De modo algum. Ninguém pode dizer que a força vinculante engessa o direito. É não conhecer como funcionam os tribunais. É não saber que os tribunais têm o poder de revisar o seu entendimento no tempo e no espaço. E por que no tempo? Porque o tribunal não pode, todo dia, mudar a sua orientação jurisprudencial. O tribunal tem que mudar a sua orientação jurisprudencial quando o substrato social, a consciência jurídica do povo, se altera. Isso não ocorre em 6 meses, em 1 ano, em 2. Ou, por vezes, o tribunal tem que mudar a sua jurisprudência quando ele depara de situação de que a decisão proferida o fora desenganadamente proferida. Isto é, o tribunal, ao proferi-la, não teve capacidade de medir a repercussão, a extensão dos efeitos dessa decisão no seio social. E aí eu tenho dito, toda vez que constatarmos o erro, é necessário que a gente corrija rápido. Rápido. Porque nós estamos a poder causar um dano ao ordenamento jurídico. Vocês querem ver um exemplo? E as coisas acontecem. E acontece por quê? Porque os 32 ministros do STJ, embora alguns pensam que são, não são Deus. Não são onipresentes, oniscientes, são homens, apenas qualificados para ostentarem o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça, como os 11 do Supremo são homens também qualificados, mas não são Deus, erram, como todos nós erramos. Ainda bem que nós erramos, porque nós somos, é o certificado do nosso estado de humanidade.
Então, observe, eu vou dar um exemplo no direito brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça, em 2003, editou uma súmula dizendo que o pagamento nas operações de leasing, o pagamento antecipado do valor residual de garantia, chamado VRG, descaracterizava a operação ou contrato de leasing. Consequentemente, o cidadão não pagaria mais os encargos do contrato de leasing, mas seria condenado apenas a devolver a quantia com juros mais 6% ao ano. Bom, bonito, beneficiou o consumidor. A pior decisão para o consumidor é aquela que não é embasada em aspecto técnico, é aquela que sai da cabeça do juiz e não da lei. Porque quem protege o consumidor é a lei. Quem protege o trabalhador é a lei, não é isso, minha querida ministra Delaide? É a lei. Quando o juiz inventa, quando ele quer proteger, ele está extrapolando o seu poder, entrando na seara do poder legislativo, sem saber medir as consequências econômicas da sua decisão. E foi isso que ocorreu com o STJ. Sabe o que aconteceu com as operações de leasing? Foram paralisadas. Os bancos suspenderam imediatamente. Mas sabe qual era o financiamento mais barato para o consumidor de carro, para aquisição de veículos? O leasing. O leasing. O leasing tinha um incentivo. E por que o leasing? Porque o leasing, além de dar um incentivo fiscal ao vendedor, o leasing permitia, naquela época, ainda uma captação de recursos externos a juros bem mais baratos que o mercado interno. Os juros que era 0,8, 1, 1,2, com essa brincadeira, foi para 3,5, 4. Por quê? Foram fazer por outros instrumentos de contratação. Outros instrumentos de contratação que não tinha aquela garantia que o leasing oferecia. Por quê? A garantia entra no cálculo do preço do dinheiro. O cálculo do preço do dinheiro forma aquilo que vocês conhecem por juros. Banqueiro é mais esperto que juiz, é lógico. Ele tem expertise nos seus negócios. E nós, longe de beneficiar os consumidores, beneficiamos meia dúzia de pessoas em detrimento da maioria dos consumidores corretos, pontuais, pelo Brasil afora. Foi um desastre. Eu já havia alertado. O assunto volta a debate no STJ. Eu tinha tomado posse, mas eu ainda não era membro da Corte Especial. E, graças a Deus, que não era, porque eu tinha trabalhado como diretor jurídico que era do Banco do Brasil, dizendo que aquilo não era uma solução adequada para se adotar ali naquele instante, que precisava medir os impactos econômicos. E a seção de direito privado não quis ouvir a seção de direito público. E, naquela época, como a seção de direito privado tinha mais gente, integrante à Corte, porque a Corte era composta por... são os 15 mais antigos, naquela época eram os seis mais antigos de cada sessão, aconteceu a prevalência do pior entendimento. E o pior entendimento gerou um prejuízo enorme para os consumidores. Resultado, o tribunal se viu apertado. E aí? Não tem financiamento. Os juros elevados, a indústria de carro queixando que não conseguia desovar mais os seus estoques. Bom, certamente o menos esclarecido vai dizer, mas está preocupado com a indústria de carro? Não, não estou preocupado com a indústria de carro. Eu estou preocupado com o emprego. Eu estou preocupado com a economia. Um país só vai bem quando as suas empresas estão bem. Tem empresa boa na Venezuela? Nenhuma. Olha a bancarrota que está o país. Aliás, as esquerdas, políticos de esquerda, levam a isso mesmo. Olha as empresas francesas, olha as empresas inglesas, olha as empresas americanas. Tem empresas boas? Tem empresas boas. Então, o país economicamente vai bem. Nenhum país vai bem quando suas empresas estão quebradas.
Porque as empresas geram emprego, as empresas geram recursos para o Estado, os tributos, recolhem tributos, que financia a máquina estatal, que propicia a construção de obras, que vão gerar outros empregos. Então, o STJ ficou numa situação difícil. Ainda bem que o orgulho não imperou. E o que fizemos nós, ministros, eu não, porque eu não estava na corte ainda, diante de um caso colocado novamente, a corte teve, em 6 meses depois de proferida a primeira decisão, 8 meses, a corte teve que voltar atrás, com a humildade necessária do bom juiz, de reconhecer seus erros, de refletir, né? Acolher aquela famosa lição de um dos maiores escritores da língua portuguesa, Alexandre Herculano, que dizia que não se importava de mudar de opinião, porque ele nunca teve vergonha de aprender e raciocinar. E a Corte fez isso. Os ministros do STJ, integrantes da Corte, viram que aquilo era um desastre. Corrigiu, voltou, o rio voltou ao seu leito, ao financiamento, a segurança jurídica passou a imperar, porque a garantia, um ambiente de segurança, é fundamental no mundo comercial jurídico. Não pense, os senhores, que alguém empresta profissionalmente no risco. Daí é o que a gente tem trabalhado. Hoje eu fui presidente da comissão de elaboração de reforma do novo Código reforma do Código Comercial no Senado. Estamos trabalhando nisso ainda. A nossa preocupação hoje é construir um sistema no mundo empresarial, de negócios empresariais, que a segurança jurídica seja efetivamente respeitada. Por isso, precisamos ultrapassar as garantias previstas no Código Civil, que não são suficientes. Hoje, a garantia, os negócios contratuais no plano internacional. E acredito que é por aí que nós vamos avançando e vamos seguindo. Portanto, eu volto ao tema central. Nós temos um judiciário hoje moroso, nós temos um judiciário lento, onde o legislador criou uma série de instrumentos tentando fazer com que ele possa sair dessa morosidade. E não é fácil. Não é fácil um tribunal julgar 1.200. Não é fácil lidar com as causas de massa e agora surgindo fraudes criminosas, com ajuizamento de ações sem autorização da parte, com procurações falsificadas. Isso, por exemplo, a cidade de Varginha estava se inviabilizando. Ajuizamento de 3.000 demandas por mês, 4.000. É lógico, o judiciário não tem estrutura para isso, você vai ver. As causas, muitas, eram ajuizadas fraudulentamente. Os senhores veem, se 3.000 entram em Varginha, vão pôr isso em Minas, como vai ficar o tribunal, e multiplica isso pelo Brasil inteiro, como vai ficar o Superior Tribunal de Justiça. Que justiça vai ser? Vamos criar um STJ de 1.000 juízes. É lógico. Então, nós temos que inibir isso, nós temos que criar uma política judiciária em que a definição da tese pelos tribunais superiores tenha realmente essa força vinculante, já para o juiz de primeiro grau, e tão vinculante que o juiz já indefere quando estribado, apoiado na súmula, que não cabe nem recurso. É lógico. Mas meu caso não é igual. Se o seu caso não é igual, o seu caso vai subir, o recurso vai ser processado. O que nós não podemos é pegar 10.000 decisões, cuja tese já está definida, e voltar com tudo isso para o judiciário, agora para o Tribunal de Justiça, depois do Tribunal de Justiça para o STJ, brincando com a função do Poder Judiciário. Essa questão, o Código deu um primeiro sinal, há uma preocupação do Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, em estancar, em aplicar essa regra de verticalidade ou de vinculação definida na lei, definida pela lei Novo Código de Processo Civil, para que nós possamos ter uma justiça mais equânime. Bom, de outro lado, nós também nos damos com uma dificuldade. Como é o juiz?
Todos os juízes estão preparados. É lógico que não tem juiz capaz de julgar tudo. Num comarca no interior, a gente pega um juiz, ele tem que julgar causa comercial, tem que julgar criminal, tem que julgar família, tem que julgar consumidor. O juiz tem que ser um generalista. No passado, isso não tinha problema. Nós tínhamos poucas demandas. Mas hoje, até na pequena cidade, pega as cidades que compõem a grande Três Corações, Varginha, Lavras, Alfenas, olha o volume de ações que tem para cada juiz. Procura resolver criando a vara penal, mas dentro da vara penal hoje nós já temos especialidade. Dentro da vara civil nós temos especialidade. Então, nós temos também juízes que têm uma dificuldade enorme de julgar. Eu, como corregedor, hoje eu tenho duas grandes brigas com os juízes. A primeira é o comparecimento da comarca. Eu estou num combate muito grande. Juiz não faz teletrabalho, juiz tem que estar na comarca para ouvir o advogado, para deferir a liminar. Juiz não leva trabalho, não vai trabalhar em casa. Pode ficar até amanhã dando a sentença. À tarde tem que estar no fórum. E o outro é o juiz TQQ. Nós estamos brigando porque o juiz está querendo ficar muito... todo mundo quer agora uma comarca, se possível, perto do aeroporto. Ou perto da capital, e na sexta-feira eu estou na capital, já vou almoçar lá no Favorita. Que é lógico, eu sou de um tempo que o juiz morava na comarca, e o juiz tem que estar na comarca, o juiz tem que saber como está o ambiente da sua comarca, como estão sendo tratados, ele tem que visitar a cadeia pública, ele tem que saber para onde ele manda os seus réus. O juiz tem que conhecer como está o hospital, está funcionando, está dando liminar de internamento, mas ele não conhece o hospital, ele já reuniu, viu as dificuldades do hospital. E esse é o juiz moderno, que participa, que integra na comunidade. E não o juiz burocrático, que chega na terça-feira, porque a segunda já passou, quais os processos que tem que despachar? Esse, despacho na quarta, faz audiência, dá a sentença e foi embora. Esse juiz ele livrou-se do processo, mas ele fez justiça, ele conheceu a realidade da cidade, a realidade da região, tem impacto na maneira de pensar, de agir, de decidir. Então, esse é um outro fator que a gente precisa, e nós estamos arduamente combatendo no CNJ. Nós estamos fazendo inspeção hoje em todos os tribunais de justiça. No Nordeste, nós nos deparamos muito com isso. E abriu uma série de procedimentos investigativos, porque nossa determinação é que o juiz tem que estar na comarca. E tem que estar na comarca porque ele tem que estar à disposição do seu jurisdicionado, como nós temos que estar à disposição de todo o jurisdicionado do Brasil, pronto para julgar e conceder as liminares cabíveis no Superior Tribunal de Justiça. Um outro ponto, eu vou roubar uma água. Desculpa, aqui, copo. Não, que se tivesse velho eu não tomava. Bom, e hoje, num judiciário moderno, só essas soluções são insuficientes. Nós criamos vinculação, nós criamos força vinculante, nós queremos melhorar a qualidade do juiz, mas esses instrumentos são capazes de solucionar a pleja, a quantidade de processos que tramitam na justiça brasileira? Claro que não. O Brasil tem que trabalhar. E trabalhar com afinco para mudar comportamento e, com a mudança de comportamento, mudar a cultura. E qual a cultura que pode nos ajudar ou que resolve? É a cultura da desjudicialização. É preciso entender que o Estado não tem um monopólio, o Estado, melhor dizendo, o Estado tem apenas um monopólio da jurisdição e não o monopólio da justiça. O Estado não tem o monopólio da justiça. A justiça se atende também com os meios alternativos de solução de conflito. É preciso criar a cultura da mediação. É preciso criar a cultura
da arbitragem. É preciso criar a cultura da conciliação, assim como os países criaram. E não pense, os senhores, que isso está presente apenas e tão apenas nos países da Common Law. Não, a Alemanha trabalha fortemente a cultura da conciliação. Causas bancárias passam primeiro por uma Câmara de Arbitragem composta por representantes dos consumidores e representantes dos bancos. A decisão da Câmara de Arbitragem vincula o banco e não vincula o jurisdicionado. Ele, se insatisfeito, pode recorrer. Ele pode recorrer, o banco não. Para quê? Para evitar que essas causas se insiram no sistema, venham se inserir no sistema e congestionar. E sabe qual o índice de recorribilidade até do jurisdicionado, depois da decisão da Câmara? Mínimo, muito mínimo. O jurisdicionado pode recorrer, o consumidor pode recorrer, e não recorre, porque é feito um trabalho muito sério. Então, nós precisamos, e a Justiça fez, é preciso entender isso, a nova lei de conciliação, nós trouxemos para a Justiça, já que isso não saiu a contento pelo setor privado, nós trouxemos para a Justiça o Instituto da Conciliação, da Mediação, a remuneração de conciliadores. Com qual propósito? Evitar que uma quantidade enorme de demandas pequenas possam ser resolvidas sem passar pela máquina judiciária, pela emperrada máquina judiciária. Portanto, esses meios alternativos são fundamentais para que a gente possa estancar e mais. A alta composição tem uma vantagem sobre a sentença: a pacificação das partes. É na alta composição que nós vamos encontrar um grau maior de satisfação com o resultado da demanda. A conciliação, a mediação, traz resultados costumeiramente respeitados pelas partes, em onde as partes aceitam e se pacificam, quando não voltam até a negociar. E a sentença demorada, sujeita a recurso, varia com a cabeça do juiz, cara, muito cara. Não pode ser, efetivamente, o primeiro dos caminhos. A Inglaterra tem um sistema muito interessante, eu tenho corrido o mundo, vendo como funciona a justiça, Portugal, França, Itália, Inglaterra. A Inglaterra tem uma coisa bastante interessante. Ele tem um juizado especial, que é o que os nossos juízes precisam aceitar, eu tenho trabalhado muito, no juizado especial, que é um questionário. Responde as perguntas. O juiz reúne as partes, acordo, tenta considerar. Não, está aqui a sentença, na parte final ele define, marca um xizinho, condena ou não condena, e dá o valor, e acabou a demanda. Mas aqui eu tenho uma dificuldade, eu estou trabalhando muito isso nas escolas de magistratura. Qual a dificuldade? O juiz vai dizer, não, mas responder questionário não é meu papel. Não, eu tenho que fazer uma sentença, eu tenho que proferir uma sentença, eu tenho que escrever 10 laudas. Você não tem que fazer nada, você não tem que escrever nada. Você tem que julgar, você tem que julgar de modo a ser rápido, sério e pacificador. Então, se as partes se pacificam ali rapidamente, por que eu vou despender esforço, fazer uma sentença com custo para o Estado que eu não preciso fazer? Custo para o Estado? Não. O Estado vive do dinheiro do contribuinte, que ele arrecada. Custo do contribuinte. Por que eu tenho que dar a sentença de 10 laudos? Aliás, se dependesse de mim, nenhuma sentença passaria de 4, 5 laudos. Nos juizados especiais federais, quando eu fui corregedor da Justiça Federal, o presidente da Turma Nacional de Uniformização, porque eu gozava, porque os juízes ficavam tão felizes de toga no juizado, na cúpula do juizado, que
Eles sentiam os autênticos ministros do STJ, do juizado. Então, eu já vi que aquilo era uma formalidade desnecessária, incompatível com o juizado especial. Primeira coisa que eu fiz, acabou a toga. Próxima sessão, todo mundo de terra, sem toga. Na segunda sessão seguinte, não, olha, voto de 10 laudos, de 8 laudos, não dá. Não, o senhor quer que faz quanto? Um voto e emenda. Você vai fazer um voto e emenda. É a sentença. Porque eu, para decidir uma questão previdenciária, tenho que escrever 10, 12 laudos. Ah, mas eu gosto de fundamentar. Tudo bem, você gosta de escrever. Está fundada a revista eletrônica do Juizado Especial. Vai ser feita aqui no JR. Nós tínhamos 18 mil processos. Em 2 anos, nós tínhamos 0 processos. Julgávamos processos no mês. Os juízes mais resistentes, um mês depois, arrependeram de já não ter sido feito, de não terem feito isso há muito tempo atrás. Porque ajuizaram em 2 tempos, todo mês nós julgávamos do mês. Ninguém ficava mais esperando 3 anos a sua causa, o seu recurso para ser julgado pela TNU. Quer dizer, nós temos saídas, mas nós temos saídas onde nós temos que aplicar a nossa inteligência, a nossa coragem e deixar de lado o nosso exibicionismo. Eu adoro fundamentar uma sentença, mas eu não posso pôr o meu prazer acima da necessidade da população brasileira. Entendo, acabou esse negócio de sentença. Eu tenho dito ao juiz de 20, 30 laudos, sentença tem que ser curta, enxuta e mais compreensível pelas partes, não só pelos advogados. Como os americanos já desenvolveram desde a década de 90 essa cultura. Os Estados Unidos começaram a escrever livros porque os advogados, os juízes escrevem tanto e escrevem mal e não dizem nada. A consciência jurídica parou e repensou. E ao repensar, o povo corajoso dá cartão vermelho, aqui amarelo, para a ministra do Correio Zedor. E ao pensar, os americanos muito pragmáticos, mas não precisamos disso, nós temos que resolver o conflito, é só isso. O direito precisa desenvolver. Lembrando só o avião de Vossa Excelência, viu? Avisando o horário do avião de Vossa Excelência. Eu tenho que viajar, eu tenho que ir ao Rio de Janeiro. Nem sempre a gente consegue essa felicidade de pegar o avião em Minas, em Belo Horizonte. Né? A gente passa assim, sempre de frente à Sala Guarapari, no caminho, ali na Olegário Maciel, que é aquele sede do Atlético com os troféus. E prestei atenção, só tem mineiro, só do Campeonato Mineiro. Então, essa que só dá mineiro, chama com a apelidade de Sala Guarapari. Então, observe bem, na atualidade, nós precisamos de uma justiça que seja, nos termos da promessa constitucional, séria. Justiça séria é justiça que seja uma justiça eficaz. Justiça eficaz é uma justiça séria e justa. E justa só pode ser aquilo que resolve com satisfação e pacificação as pretensões das partes. Então, em síntese, nós precisamos mudar a cultura, nós precisamos melhorar o padrão do nosso juiz, e isso se resolve com uma coisa chamada escola de magistratura. Tenho a pretensão de futuro presidente do STJ ser eleito para, a partir de setembro, comandar a casa, e lá junto funciona a Escola Nacional de Magistratura, mudar. O cidadão só será juiz depois de passar 2 anos na escola. E não é uma escola para ensinar direito constitucional. Não queremos fazer uma escola para ensinar direito constitucional, direito civil, direito consumidor. Nós queremos uma escola com psicologia judiciária para o juiz saber tratar a mulher que está separando, que está abandonada pelo marido aos 40, aos 45, que tem dificuldade, aquela mais pobre, para saber conciliar as partes, para não se irritar quando o advogado vai levar um memorial. Porque o juiz não... Hoje a gente pega um jovem, olha bem, de 25 anos, passou no concurso, e se for feio, nem namorada teve, nem namorada teve. Ele formou, os pais garantiram que ele não trabalhasse, ficava
ficasse em casa estudando, assinando petição de um amigo que é advogado, para contar o termo de experiência jurídica, é isso que ocorre. E esse jovem faça o concurso, toma posse, é juiz, e aí chega a mulher de 40 anos, abandonada pelo marido. Hoje a mulher também está abandonando os maridos, as mulheres já estão ganhando até mais dinheiro. Eu ainda tenho esperança. Tenho esperança, porque olha, na minha família, meu pai casou 3 vezes, e por viuvez. Casou a primeira, teve um filho, ficou viúvo. Casou com uma viúva, que tinha 3 filhos, teve mais um filho, ficou viúvo de novo. Casou com a minha mãe, que é uma viúva de 6 filhos, teve 4 filhos, eu sou mais velho. Então, moral da história, na família Noronha, o homem não separa, fica viúvo. E eu já disse a Denimar, minha esposa, que, pelo amor de Deus, respeita a tradição, é coisa que nós exigimos. Mas ela me respondeu: mamãe é viúva, tia Geni é viúva, tia está viúva. Eu falei: então é melhor a gente não falar mais no assunto, cada um fica com as suas viúvas. Eu termino, acho que qualquer conclusão aqui já está fora do limite do tempo, agradecendo mais uma vez, externando de coração o prazer de estar com vocês, meus conterrâneos. O mineiro, eu sou mineiro de Três Corações, pé de Três Pontos, onde viveu um dos maiores poetas da música brasileira, que é Milton Nascimento. Milton diz que amigo a gente guarda do lado esquerdo do peito, do lado do coração. E vocês, meus irmãos da comunidade jurídica, meus colegas, meus amigos, eu guardo do lado esquerdo, mas não só do lado esquerdo, eu guardo vocês mineiros dentro do meu coração. Muito obrigado.